Então, no encontro passado, nós falávamos dos acidentes absolutos e e o acidente relativo, né? É a tese número 6. Além dos acidentes absolutos, há o acidente relativo, que é uma tendência para qualquer coisa. Embora tendência para com o outro não signifique, segundo sua razão própria, algo inerente a um sujeito, tem muitas vezes sua causa nas coisas. E pelo mesmo, uma entidade real distinta do sujeito. Acho que nós falamos, né, dessa distinção. O acidente absoluto ele está na coisa e o acidente relativo, embora esteja na coisa de alguma maneira, ele é uma tendência da coisa para um outro, né? Se o modo mais débil de ser é o acidente, essa tese aqui implica que, dentre os acidentes, o modo mais débil é o acidente relativo, né? A relação, né? Segundo essa perspectiva. Então, o modo mais débil de ser é a relação, né? Porque não é algo que pertence à coisa enquanto tal, mas é algo que está na coisa e a direciona a um outro, né? E a faz tender para um outro. Bem, é, A ação e a paixão também são um pouco assim, né? Parte de um para o outro ou recebe de outro. recebe. Embora a ação e a paixão se deem no sujeito, né? Agora, a relação, como que a gente poderia dizer? Ela não se identifica ali no sujeito, em si mesmo, né? Ela é sempre uma flecha lançada para o outro. Onde que está a relação, né? Relação está entre, é alguma coisa que está entre o sujeito e a outra coisa, né? Se a gente quiser usar uma metáfora espacial, né? Se a gente quiser usar uma metáfora espacial, então a relação estaria entre entre o sujeito e o outro, a qual ele se refere, né? A relação. Agora, já a ação estaria no sujeito, a paixão também no sujeito. Isso para usar uma metáfora, né, espacial. A partir disso, você tinha levantado, Eduardo, uma questão sobre Deus, né? Na aula passada, você quer colocar a questão de novo? Isso. Na tese, o padre Hugon ele fala que por parte de Deus não existe, ele usa a expressão uma relação real, ele diz, né? Não existe relação real por parte de Deus. Aí a questão que eu levantei foi a seguinte: se a gente olhar para Deus como criador, poderia existir uma relação real, já que Deus só é criador porque existe a criatura. Essa foi a questão que eu levantei. Sim. Então, só para a gente esclarecer, né? O que que vem a ser uma relação real? Vejamos aqui o texto do padre Hugon. A palavra de Aristóteles é tão profunda quanto expressiva. To typos ti, isto é, ad aliquid, donde se conclui que o constitutivo essencial da relação não será o ponto de vista no, é o ponto de vista para, né? A relação não significa, na sua própria razão, senão uma tendência para alguma coisa. Pode ser definida por uma simples preposição.
seguindo a expressiva observação de Caetano, que é a proposição ad, em francês ver. A relação é o ad, é o ver para. Ela é essencialmente uma tendência. E não obstante o nosso texto acrescentar que ela tem muitas vezes sua causa nas coisas e por isso uma entidade distinta do sujeito. A relação, ela tem a sua causa nas coisas, né? Ou seja, é preciso que haja um termo da relação, um fundamento da relação para que haja a relação, né? Então, a causa da relação não está propriamente no sujeito, né? Ela tem que se encontrar, ela tem que se basear, né, no termo da relação, no fundamento da relação. Para estabelecer esta realidade da relação, é suficiente demonstrar que nós descobrimos na natureza três coisas reais. Primeiro, um sujeito real, para sustentar uma ordem real, e um termo real para para ela corresponder convenientemente. Assim, na paternidade, nós temos um sujeito real, que é o pai, um termo real, que é o filho. Em seguida, há a reciprocidade real, de modo que os dois extremos se atraem e se repelem mutuamente, como o pai não é pai sem o filho, nem o filho é filho sem o pai. Enfim, o fundamento real para produzir a relação real. E assim é que a geração é eficaz, fundamento da paternidade e da filiação. Então, para que haja a relação de paternidade, né, não basta o sujeito, não basta o sujeito. Então, é preciso que haja o termo, filho, e o fundamento da relação de paternidade, que é a geração, né? Disto se infere que a relação, assim entendida, é uma realidade distinta da substância, porque a realidade do fundamento é distinta da realidade do sujeito e da realidade do termo. Como é manifesto que a geração é distinta tanto do pai, de quem ela é efeito, quanto do filho, de quem ela é a causa. Assim, a relação predicamental existe realmente como consequência da existência do fundamento, que só existe direta e propriamente, mas ela acrescenta a este fundamento algo real, que não está contido nos seus caracteres essenciais. Ela, por conseguinte, é realmente distinta dele. Então, o grande fundamento da relação está na geração, no caso da relação de paternidade, né? O que o texto quer mostrar aqui é que não está propriamente no sujeito, pai, mas está na geração. Esse é o fundamento da relação, né? Da geração que tem como termo o filho, né? Termo filho. Quando, quando a relação é real nos dois extremos, ela é mútua, como nos exemplos citados, né? Assim acontece quando dois corpos são comparados e mantêm relação de duplo ou de metade, como também na relação do ferro enrubescido com fogo e do fogo que o enrubesce. Temos uma relação em parte real e em parte de razão, se tratarem de dois extremos em que um supõe o outro, devido receber a sua ação desse outro, mas, em contrário, esse outro não depende em nada do primeiro e jamais sofre mudança por causa dele. Por exemplo, a ciência em relação com objetos sem o qual ele não pode existir. Mas o objeto pode existir perfeitamente sem a ciência. E o fato de ser conhecido não lhe traz mudança alguma. As relações da criatura com Deus são reais, porque ela depende de Deus efetivamente. Mas do lado de Deus, elas são de razão, porque Deus não tem dependência alguma em relação à criatura. Então, é aqui que está
o fundamento do questionamento do Eduardo, né? Então, a relação da criatura com Deus é real, por quê? Porque a criatura depende efetivamente de Deus. Então, relação real, né? Assim como o pai, enquanto pai, depende efetivamente do filho para ser pai. Agora, da parte de Deus, a relação é de razão, porque Deus não depende da criatura para ser Deus, e a criatura, a criação, não modifica nada em Deus, né? Assim como conhecer a árvore não modifica nada na árvore, né? Por parte da árvore, o conhecimento da árvore é uma relação de razão, porque a árvore não depende desse conhecimento para existir, o meu conhecimento da árvore, né? Nem o meu conhecimento da árvore modifica alguma coisa na árvore. Agora é aqui que nós precisamos entender, então, a questão. Você podia repetir a sua questão, Eduardo? É, a questão é a seguinte: existiria uma dependência real de Deus como criador, porque ele só é criador porque existe a criatura. Se não existisse a criatura, ele não seria criador, não teria esse nome, por assim dizer. Sim. Aqui nós estamos diante de uma das questões mais altas e mais difíceis da metafísica, da nossa metafísica, que é uma metafísica criacionista, né? Esse criacionismo aqui não tem nada a ver com o criacionismo burro que defendem por aí, que defendem lá nos Estados Unidos, né? Criação do mundo em 7 dias, terra jovem, não tem nada disso. Isso aqui é metafísica, né? O nosso criacionismo aqui diz que o ser dos entes finitos, criados, depende radicalmente, totalmente do ser absoluto, do ser pleno, né, do infinito. O finito depende do infinito, né? O limitado depende do ilimitado, né? O ser delimitado depende do ser pleno, né? Isso é que é a noção de criação. Agora, se o ser pleno, YS subsistens, coloca o ser dos entes não plenos, como que se dá essa relação aí, né? Nós chamamos Deus de criador. Então, isso modificaria alguma coisa em Deus, né? O fato dele criar e ser o criador. Aqui é que está a questão, porque nós não podemos entender a criação de Deus como um fazer. A criação de Deus, a noção de criação é uma noção especialíssima. Por quê? Porque nós não encontramos nenhum agente que seja capaz de criar no mundo dos entes. Só Deus é capaz de criar, só Deus é o ser pleno. E só ele pode dar o ser na sua totalidade, né? Quando nós dizemos Deus cria do nada, ex nihilo, nós queremos dizer que ele dá o ser na sua totalidade, não pressupõe nada. Não é que do nada venha o ser, do nada nada pode vir. O ser vem do poder de Deus, mas esse poder de Deus dá o ser
criado na sua totalidade, sem pressupor nada. É nesse sentido que é do nada, né? Sem pressupor nada. Mas isso então modificaria Deus? Essa que é a questão. Se modifica Deus, então nós temos uma relação real aí da parte de Deus para com as criaturas. E Santo Tomás e toda a tradição tomista diz que a relação de Deus, da parte de Deus para com as criaturas, é uma relação de razão, porque não modifica Deus, né? Se nós partirmos para uma analogia quantitativa, nós erramos. Por quê? Porque se eu tomar pela quantidade, né, analogia quantitativa, Deus mais o mundo seria mais do que Deus sozinho, né? Então, se Deus cria o mundo, ele modifica alguma coisa na totalidade do ser e modifica-se a si mesmo de alguma maneira, porque ele passa a ocupar uma posição diversa na totalidade do ser, né? Existe algo agora, o ser do mundo, que não existia. E esse algo agora que existe e que não existia foi colocado por Deus. Deus passa então a ser o criador desse algo que foi colocado por ele e passa a estar diante desse algo que foi colocado por ele, né? A totalidade do ser então passa a ser não só mais Deus, antes da criação era só Deus, mas passa a ser Deus e o mundo, e o ser do mundo, não é? Então a posição de Deus na totalidade do ser muda. Antes da criação, antes nós estamos usando aqui, né, categoria temporal, que não é própria para falar de Deus, mas é um modo como nós temos de nos expressar. Então, antes de Deus, Deus era a totalidade do ser. Depois, antes da criação, perdão, Deus era a totalidade do ser. Depois da criação, Deus passa a ser parte da totalidade. Por quê? Porque a totalidade é Deus e o ser do mundo. Nesse sentido, nessa analogia quantitativa, a criação modificaria Deus, né? Então, ser criador seria um atributo de Deus que ele passa a ter, né, após a criação. Aqui eu prefiro usar uma analogia qualitativa, não quantitativa. E como que eu uso essa analogia qualitativa? Imaginemos um grande filósofo que tem um conhecimento insuperável. Ninguém pode superar o conhecimento desse filósofo. E ele tem discípulos. E os discípulos jamais conseguirão absorver todo o conhecimento desse grande mestre. Vão absorver parte desse conhecimento. Então, o mestre, o filósofo, detentor de um saber insuperável, ele começa a transmitir o seu conhecimento para o discípulo número 1, número 2, número 3, número 4 e assim indefinidamente. Todos recebem do seu conhecimento, uns mais, outros menos, de acordo com a sua capacidade. Mas nunca chegam ao nível do mestre, nenhum deles. O que nós temos aí, então? O conhecimento do mestre sozinho é menor do que o conhecimento do mestre e dos discípulos? O que que você me responderia, Eduardo? Na verdade, não, porque é até maior, né? É maior, né? Então, o conhecimento do mestre sozinho não é menor do que o conhecimento do mestre e dos discípulos. Tá certo?
Por quê? Porque os discípulos, eles participam do conhecimento do mestre não de modo quantitativo. Eles não aumentam nada, é de modo quantitativo. Eles recebem uma qualidade, né? Podemos usar assim. Então vejam que o conhecimento do mestre, o conhecimento do mestre e dos discípulos não é maior do que o conhecimento do mestre sozinho. E assim nós devemos dizer com relação a Deus. O ser de Deus, que é o ser pleno, não é menor do que o ser de Deus e o ser das criaturas. Ou, dito em outros termos, o ser de Deus e o ser das criaturas não são maiores do que o ser de Deus sozinho. Mas tem como demonstrar isso aí, sem usar analogia? Pois é, a questão da demonstração vai depender da nossa compreensão de Deus como plenitude do ser. Então, tudo aquilo que não é o ser pleno será uma restrição do ser. É aquele discurso que nós começamos a fazer quando falamos da essência como uma limitação, uma delimitação do ser de Deus, tá certo? Cada criatura recebe o ser numa medida, numa proporção, de acordo com a capacidade da sua essência. Então, cada ente é uma espécie de miniatura de Deus. Haverá uma miniatura menor, maior, etc., de acordo com a essência, né? Fundamentalmente, então, a demonstração vai depender de um trabalho árduo, filosófico, pelo qual nós demonstramos a existência de Deus, demonstramos que ele é a plenitude do ser e demonstramos que não pode haver um mais do que a plenitude. Então, se existe um ser limitado, ele não pode se somar quantitativamente ao ser ilimitado. Ele só pode ser visto como uma restrição do ilimitado, uma restrição do, do pleno, né? Então, essa demonstração só pode ser feita a partir do momento em que nós temos essa afirmação básica segura, né? Deus é a plenitude do ser, é o ipsum esse subsistens, como dizia Santo Tomás. E se ele é a plenitude do ser, não pode haver, nada pode se somar a essa plenitude, né? É, então, Ô, quando nós padre, então, falamos, sim, pode falar. então tá errado aliás, é muito impróprio, então, aquilo que se fala na teologia de colocar atributos na Trindade, né? O Pai como Criador, o Filho como Redentor, né? Como se fossem atributos adquiridos. Ah, sim, não. Aí é preciso ter cuidado, porque quando nós falamos também o Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador, nós estamos atribuindo o que é próprio de Deus como tal a uma pessoa, né? É uma atribuição. É claro que o ser criador é de toda a Trindade, ser santificador é de toda. Agora, aqui é que está a questão. Ser criador, ser santificador, ser redentor, ser santificador, não é uma mudança em Deus, entende? Não é uma mudança, é uma mudança por parte da criatura em relação a Deus. Quando a criatura começa a ser, nós dizemos que Deus é criador, mas Deus não mudou nada. Está mudando é a criatura que começa a ser diante de Deus. Quando a criatura é santificada, nós dizemos que Deus está santificando, é o santificador. Mas Deus não mudou nada. É a criatura que está se modificando em relação a Deus. Tá certo? Deus redentor, né? Deus não mudou nada. É a criatura que está se modificando em relação a Deus, né? Mas não é como se Deus tivesse uma potência para criar
E aí ele atualizou essa potência. Eu sei que isso aí tá errado, né? Mas dá a entender um pouco isso, né? Eu sei que, por isso que eu disse que nós estamos aqui num nível do discurso que é muito difícil, é preciso encontrar as melhores palavras para expressar aquilo que nós entendemos. A primeira coisa, o primeiro alicerce é esse: Deus é plenitude, é motor imóvel. Se ele é plenitude, se ele é motor imóvel, ele não pode mudar de maneira alguma. O que que muda então? O que muda é a participação do ser diante de Deus. Participação criada, participação redenta, participação santificada, né? Não é que Deus tenha potência de criar. Da parte de Deus, a criação é eterna. Da parte de Deus, a criação é eterna. Mas a criação não é um apêndice, algo que se coloca e que se acrescenta, né? Se coloca ao lado de Deus e que se acrescenta na totalidade do ser. Não é isso. A criação é um menos de Deus participado, uma espécie de sombra de Deus, né? Então, o que se modifica é totalmente da parte da criatura, né? Quando nós dizemos que Deus agiu aqui hoje, ou vai agir amanhã, ou agiu ontem, etc., é a criatura que se modificou em relação a Deus, né? Então, não haveria em Deus essa potência não realizada, tá certo? O que há de não realizado é essa participação da criatura, que só pode acontecer no tempo. Da parte de Deus já está tudo definido, já está tudo realizado. Agora é preciso de tempo por parte da criatura para que ela pareça no ser, a criação, para que ela seja redimida, a redenção, para que ela seja santificada, a santificação. A criatura precisar agir no tempo, na verdade, é um defeito, então, né? É uma limitação. Uma limitação, exatamente, é isso aí. O tempo é uma limitação. Platão já dizia, é uma figura, né, móvel da eternidade imóvel, né? O tempo é uma limitação. Em relação a Deus, o tempo é uma queda, né? Então, Deus é criador? Bem, é e não é. Não é no sentido de que ele faça alguma coisa que ainda não tinha feito, tá certo? Que acrescente algo à totalidade do ser. Nesse sentido, não. Tá certo? O Deus é criador em que sentido? No sentido de que ele dá a participar da sua plenitude, né? Dá a participar da sua. Mas isso não implica mudança nenhuma em Deus. Implica mudança do participado, perdão, do participante em relação ao participado. O participante é a criatura, o participado, Deus. Eu acho que o mais difícil de entender isso aí é justamente a questão do tempo, né? Porque para nós isso acontece no tempo, mas para Acontece Deus no não, tempo. né? Exato. Então a gente tem que fazer um exercício enorme metafísico aqui de sair do tempo, entre aspas. Nós estamos imersos no tempo, mas temos uma pontinha, a fina ponta do espírito que nos permite, né, de vez em quando, através do nosso esforço de raciocínio e tudo mais, ou através até às vezes do êxtase, de sair, né, dessa imersão, né, no tempo. Mas eu acho tudo isso muito bonito, né? E muito rico, né?
Vocês vejam que os gregos, eles captaram muitas coisas, né? Verdadeiras altíssimas. Platão chega a dizer que o tempo é essa figura, né, uma imitação móvel da eternidade móvel, né? O padre, tem uma pergunta do Mauro no chat aí. Ah, vamos lá. O senhor poderia repetir o significado de criar do nada? Assim, quando nós dizemos criar do nada, nós não estamos querendo dizer que as coisas vieram do nada. Porque do nada, nada pode vir, né? Do nada, 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 o nada não existe. Quando nós dizemos Deus criou do nada, nós queremos dizer o seguinte, que Deus deu a totalidade do ser ao ser criado. A totalidade que o ser criado tem foi lhe dada por Deus, sem pressupor nada. É nesse sentido que é do nada. Deus não pressupõe nada. Dá o ser totalmente. O ser que o ser criado tem lhe é dado totalmente, ou o ser que o ser criado tem é recebido pelo ser criado totalmente, sem nenhuma pressuposição, né? Então, Deus não pressupõe nada, é nesse sentido que é do nada. Muito bem. Aqui, esse tema aqui, né? Esse tema é o tema mais espinhoso de toda a filosofia. É a relação do uno e do múltiplo, tá certo? Do absoluto e do relativo, né? De Deus e da criação. É o tema mais espinhoso de toda a filosofia. Os gregos antigos já viram, né? Por isso é que eu digo que a filosofia grega já nasceu grande. Já nasceu grande. Os grandes problemas da filosofia foram colocados todos lá. Esse problema que nós estamos discutindo agora aqui da criação é o problema do uno e do múltiplo, né? Uns, em nome da unidade, como Parmênides, vão negar a multiplicidade. Outros, em nome da multiplicidade, que é o que é mais imediato a nós, vão negar a unidade derradeira, né? Se bem que entre os gregos, ninguém, nem mesmo Heráclito, tenha negado a unidade, né? Como tal, né? Porque negar a unidade é dificilíssimo, seria quase cair no irracionalismo, seria cair no irracionalismo, né? Então, o Heráclito, por mais que ele afirme a multiplicidade, o devir das coisas, e outros, né, os pluralistas, os filósofos pluralistas, as homeomerias, né, os átomos diversos por formato, peso, etc., medida, embora eles afirmem essa multiplicidade, eles estão sempre supondo uma unidade final, né? E Heráclito mesmo fala explicitamente dessa unidade como fogo, não é? Fogo eterno que se acende e que se apaga aqui e ali, né, de acordo com a medida, né? Quando o É, senhor fala que não é para considerar a criação como um fazer de Deus, é porque fazer como que se pressupõe uma matéria, né? Deus está sim, manipulando ali. exatamente. Se pressupõe a matéria e também no sentido de pensar que Deus comece a pôr a mão na massa, entendeu? Não há esse começo. Deus não começa a pôr a mão, não. O que começa é a criatura em relação a Deus, né? Porque tem que ser assim no tempo, porque só Deus é eterno. Eterno
propriamente falando, é só Deus. Toda criatura, ainda que seja o anjo, tudo é temporal, ainda que haja diversas dimensões de tempo, né? O nosso tempo aqui na Terra, tempo cronológico, medido pela revolução dos astros aí, esse é um tempo. Mas existem outros tempos que nós mesmos vivemos, tempo psicológico, né? Tempo do espírito. Ou seja, onde quer que haja devir, há tempo. E fora de Deus só pode haver criaturas que de um ou de outro modo estão em devir, né? E eu diria que o devir, né, para mim, é a grande causa da filosofia, o devir. Por quê? Porque o devir nos mete medo. O devir fala da nossa inconsistência, onde que nós vamos parar? Nós não sabemos, né? O devir é do devir que surgem as grandes interrogações, as crises existenciais, etc. Por quê? Porque o devir não é estável, né? É exatamente isso. Nós não sabemos onde vamos parar, né? Então, por isso é que o homem filosofa. E filosofa para encontrar um remédio para o devir. E qual é o remédio para o devir? O grande remédio para o devir é o imutável, né? É o imutável. Então, encontrando o imutável e colocando o nosso devir no horizonte do imutável, assim nós perdemos o medo, né? Por isso que Ésquilo dizia numa sua poesia que a dor se combate pela busca de Zeus com verdade, né? Zeus aqui para ele representa esse princípio imutável, Deus, né? Deus. Com verdade, ou seja, não através simplesmente de mitos, porque o mito ele pode convencer até certo ponto, mas depois ele deixa dúvidas, mas dizia Ésquilo, com verdade, ou seja, através da demonstração, filosofia, né? Então esse é o remédio para a dor, encontrar o imutável, que Ésquilo chamava de Zeus. Vocês vejam que, embora haja alguns teólogos que queiram colocar devir em Deus, vocês vejam que além de ser irracional, para mim é irracional colocar o devir em Deus, né? É um grande problema, colocar o devir em Deus suscita um grande problema para o sentido da vida. Se o próprio Deus está em devir, onde é que nós vamos parar, né? Onde é que nós vamos parar? Então, Deus tem que ser o imutável, mas não é só por causa disso, né? Porque nós também demonstramos que tem de haver o imutável. Alguma questão? Deus é o termo do devir, né? Deus é exato. Ele é o princípio e o fim do devir, né? Então, essas teologias que colocam o devir em Deus, elas querem aproximar Deus do homem, né? Apresentar uma imagem, sei lá, mais condizente com a situação do homem. A situação do homem é uma situação indevida, etc. Mas, no fundo, essa é a posição minha. O que elas fazem é o contrário, né? Elas antropomorfizam Deus de alguma maneira e o homem só pode encontrar salvação em algo que esteja para além do homem, né? Se eu me encontrar com um Deus que é em tudo semelhante a mim, eu estou perdido,
Nós todos estaremos perdidos, né? É, o Mauro está dizendo aqui, né, o tal do Deus que dança de Nietzsche, né? Exato. Então é isso. Vocês acham que hoje a gente pode ficar por aqui? Somos poucos? Vocês querem levantar mais alguma questão? Deixa eu ver aqui, o Mauro está perguntando. é, Essa crítica de colocar o devir em Deus se aplica ao panenteísmo e ao pós-teísmo. Bem, pós-teísmo e panenteísmo. Depende da vida, porque acho que tem muitos panenteísmos e pós-teísmos, né? Mas em alguns, sim, né? Eu vejo alguns pós-teísmos, né? O que que é o pós-teísmo? O pós-teísmo é aquela concepção que acha que a visão tradicional de Deus precisa ser reformulada, né? Theos, Deus, teísmo, né? Essa visão precisa ser reformulada, então nós precisamos de uma nova imagem de Deus, uma nova concepção de Deus. Aí, então, muitos colocam o devir em Deus, né, para alcançar essa nova imagem de Deus. Mas eu também tenho estudado outras posições pós-teístas que não colocam assim esse devir em Deus, né? Que advogam uma concepção de Deus menos mágica, menos mágica, porque eles consideram que a concepção tradicional de Deus seja uma concepção mágica, né? Essa é outra questão. O panenteísmo, né? O panenteísmo depende também do panenteísmo, que tem um tipo de panenteísmo muito próximo, talvez, da visão monista, hinduísta, que diz que Deus está no fundo da alma de cada um. Então, Deus está no fundo da alma, mas Deus mesmo é imutável. Então, aquele fundo da alma de cada um seria imutável e seria habitado pelo próprio Deus, né? Esse é um tipo de... É monismo, né? É monismo, mas também não deixa de ser panenteísmo porque vê que Deus está em tudo, né? Está no fundo da alma de cada um. E no fundo, vê que o mundo, todas as coisas, são uma espécie de sobreposição a Deus, né? É uma espécie de miragem, de ilusão, né? Mas sempre é Deus que está sustentando tudo, né? Deus está em tudo. É Deus o causador dessa própria ilusão, né? Aí depende, mas há sim, né? Há sim panenteístas e pós-teístas que advogam o devir em Deus. E aí, para mim, isso é muito problemático. Você colocou o devir em Deus, aí você quebra com a racionalidade, porque a razão vai exigir, em última análise, o imóvel, né? E você lança um grande desafio para o sentido da existência humana. Se o próprio Deus está em devir, Karl Rahner coloca essa questão, né? Para questionar aqueles que colocam o devir em Deus. Se o próprio Deus está em devir, onde é que nós vamos parar? Né? É, mais alguém? Ô, padre, a pergunta que eu vou fazer tem a ver com uma outra tese que a gente já estudou já. Hum, É, o ser que nós temos é o ser participado em Deus, né? sim. Como é possível, então, que pode haver falhas e pecados na criação
já que é o mesmo ser participado de Deus. O ser participado é limitado, né? Então, como que o ilimitado pode criar o limitado? Essa é a questão, eu acho. Porque, na verdade, ele só pode criar o limitado, né? Se ele criasse o ilimitado, ele criaria um segundo Deus. Não pode haver dois deuses, dois absolutos, né? Ele só pode criar o limitado. Agora, eu entendo a sua questão. Uma coisa é ser limitado, tá certo. Deus só pode criar o limitado. Mas uma coisa é, sendo limitado, ter a falta daquilo que é devido ao limitado, né? Porque o mal é exatamente isso. Não é a ausência de bem, a ausência de ser, mas não é qualquer ausência de ser, é a ausência de um ser devido. Por exemplo, a cegueira na pedra não é um mal. Por quê? Porque a visão não é devida à pedra, à natureza da pedra. Agora, a cegueira em mim é um mal, por quê? Porque a visão é devida à natureza humana. Agora, por que que existe então essa carência de ser, né? De ser devido? Bem, metafisicamente falando, essa carência do ser devido, ela só é possível por causa da limitação ontológica dos seres. Ou seja, o ser é limitado ontologicamente, ele é sujeito a falhas, e de fato ele falha. O ser limitado ontologicamente, ele está sempre em devir, ou sofrendo uma ação ou realizando uma ação. E nesse sofrer uma ação, realizar uma ação, ele pode falhar, e de fato falha, né? Agora, por que que Deus permite isso? É outra questão, né? Por que que Deus permite isso? Aí essa é a questão da cruz dos teólogos. Eu poderia simplesmente dizer, né? O próprio fato de haver esse mal no mundo provaria que Deus não existe, mas não é verdade, porque a razão prova que Deus existe, que o pleno existe, que o imóvel existe. Então nós temos que jogar com os dados que nós temos, né? O imóvel existe, o pleno existe, o ser subsistente existe. Mas a carência de ser devido também existe, que causa dor, que causa sofrimento, também existe. Então nós não podemos negar a realidade, temos que pensar com esses dois elementos na mesa, né? Seria muito fácil dizer, o mal existe, então Deus não existe. Mas como é que eu posso dizer que Deus não existe se a razão exige Deus, né? Exige o ser pleno? Aqui está a cruz dos teólogos. Existe a via curta para responder essa pergunta e existe a via longa. A via longa é trabalhada, entre outros, por Jacques Maritain, né? Por Queiruga. Eles procuram desenvolver, argumentar, né? Abrir o horizonte para entender a questão do mal. Agora, a via curta é aquela resposta de Santo Agostinho retomada por Santo Tomás. Deus não permitiria o mal na sua obra se não pudesse tirar do mal um bem maior. É via curta. Pode satisfazer a inteligência, mas em geral não satisfaz quem está sofrendo as agruras mais terríveis, né, do mal. Padre, mas eu vou ver se eu consigo formular melhor. Sim. É, o mal, ele é completamente fora da, da noção de Deus, né? Como é que eu posso dizer? Deus é o supremo bem, né? E se tudo que existe é o ser, né? Ou seja, o ser, o YS seja o ser participado, mas se só o Hum. que existe é o ser, como pode existir algo que é completamente fora
da realidade desse ser que é o mal. Não sei se eu consigo entender. O mal não é fora do ser, o mal é uma carência de ser. Né? Você já estudou Santo Agostinho nesse aspecto Não, neoplatonismo? nunca estudei. Então, o mal não é, o mal não é uma coisa que subsiste. O que que é o mal? O mal, por exemplo, é a cegueira, mas existe a cegueira? Não, o que existe é a falta de visão, tá certo? Tá, mas e o mal moral? Pô, o mal moral também é uma falta. O mal moral é a falta de retidão na vontade. Então, quando a vontade peca, ela não está abraçando aquilo que. Ela não está abraçando o mal puro, que não existe. Ela está abraçando um bem menor, enquanto deveria abraçar um bem maior. Tá certo? É uma carência, é um defeito na vontade, é uma falta de retidão na vontade, é a ausência de bem na vontade. Tá certo? Quem peca não está optando pelo mal, está optando por um bem, só que é um bem menor, enquanto deveria escolher um bem maior. O Mauro está dizendo, o mal não tem substância. É uma definição negativa, como a escuridão. Exatamente. O mal não tem substância nenhuma. O mal é sempre uma falta em alguma coisa que é boa, que em si mesmo é boa. Nós falamos, né, o diabo é o mal. Não, o diabo, ontologicamente falando, é bom, é ser, é criatura de Deus, é ser. Onde está o mal? O mal está na carência da vontade, da retidão da vontade. Né? Eu não quero entrar em um tema que levaria muito tempo. Se eu achar melhor não responder, não preciso. Se a gente não pode optar por um mal, né, por assim dizer, da forma como o senhor explicou, eu não posso optar pelo mal integral, né, eu opto Uhum. por um bem menor. Sim. Então, como eu poderia secundar eternamente? Aí nós já saímos da filosofia e passamos para a teologia, né? Então, por isso mesmo eu comentei, eu Sim, falei que não precisa sim, responder sim, se não precisar. sim. Mas, assim, vamos dizer, é porque eternamente a vontade fica fixada num bem menor, enquanto deveria abraçar o bem maior. Né? Agora, como é possível que eternamente uma vontade fique fixada num bem menor? Aí já é uma questão mais teológica do que filosófica, né? Mas o que a filosofia poderia dizer aqui para assecundar a teologia é isso, é que o inferno eterno seria a fixação de uma vontade criada num bem menor, enquanto ela deveria estar voltada para um bem maior. Ela está fixada no bem menor. Agora, eu, como Papa Francisco, torço para que todos vão para o céu. Rezo por isso, né? Ainda que passem por um longo purgatório, que fora, sem o purgatório não vamos ficar, né? Então, uns mais, outros menos, um longo purgatório teremos. Agora, veja bem, o fato de a vontade se fixar num bem menor, ou escolher nesta vida mesmo um bem menor,
enquanto deveria escolher o bem maior, e nós somos abertos para o infinito, para o bem infinito, isso de alguma maneira distorce a nossa natureza, porque fomos feitos para o bem maior, mas escolhemos o menor. Então, isso como que contorce a nossa natureza, e isso é que causa o sofrimento, né? Tá ok? Mais alguém? Conversando assim é bom, né? Vocês levantando questões que aí o ex discussione lux, né? Do diálogo vem a luz. É, pois é, fugimos um pouquinho do tema, mas é interessante É, mesmo. sim, sim. Então tá bom. Vamos ficar por aqui então, né? A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, até mais.